Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o famoso, sou conhecido como Rocha Eletricista, mas na verdade eu sou dono também do canal Juntos Amanhã Reunidos, aonde está esse vídeo aqui, né? JAR, J-A-R, Juntos Amanhã Reunidos. Esse termo é um termo interessante que eu até gosto muito dele, porque o pessoal me pergunta por que Juntos Amanhã Reunidos? Lógico, a gente pode estar reunido para um bate-papo, uma troca de conhecimento, ajudando o outro, socorrendo o outro. Então, nessa vida, como diz que ninguém vive sozinho, todo mundo deve viver em comunidade. Então, quer dizer, um deve compartilhar o que tem de bom com você. E visando isso, a gente pode se observar o seguinte, que hoje, por falta de conhecimento, todo mundo está compartilhando o lado que desconhecem, o lado, vamos dizer assim, o lado que leva todo mundo para baixo, porque pegou-se uma lei que poucos conhecem, né, que é a lei da entropia, que a lei da entropia é o seguinte, quando está sujo, tá limpo, vai sujando e você vai ficando, aquilo vai sujando, vai acumulando e você vai olhando e vai indo, vai indo. O que acontece? Vai ficar indo numa destruição, numa bagunça e é quem está no meio dessa bagunça, ele acha que está certo, então ele tenta puxar o outro para baixo. Então acaba uma lei que leva todo mundo para o buraco, arrasta e não e é muito difícil você voltar. Pegando carona nesse ponto de vista aí, é, a moda hoje é o seguinte, né? Fala muito do despertar da consciência. Porque, devido que se olha na mídia, a gente vai no YouTube, cara, mas tem demais, viu? A gente vai no YouTube, dá uma observada, todo mundo falando do despertar da consciência, que tem que ter a iluminação, que você deve buscar isso, buscar aquilo outro, um amedrontando o outro, um se atrapalhando o outro. Todas as pessoas, geralmente, de algumas instituições que incorporaram aí, a gente pode ver que eles buscaram um conhecimento do ocultismo, do esoterismo, do gnosticismo, do cristianismo primitivo, né? Do conhecimento que está contido na Bíblia, Zohar e muitos outros, do hinduísmo, do budismo, incorporaram aí de uma forma meio intelectual, que todo mundo só passa o aspecto, a gente vai ver mais no final aqui, só passa o aspecto voltado ao mente, né, ao inconsciente, só fala aquilo que não leva à prática mesmo, não leva aquela revolução, não leva aquele querer, sabe, dar aquela ferramenta, dar aquela. Sabe, você quando vê um terreno sujo ou um mato, você tem que pegar a foice para roçar, ou limpar um canteiro ali, você tem que colocar a mão na prática, arrancar o mato, pegar uma enxada e trabalhar em cima dessa terra. A nossa psique é a mesma coisa, a gente tem que trabalhar com ela, a gente tem que ter algumas ferramentas. E essas ferramentas são fundamentais, importantes. Mediante isso, eu elaborei aqui uns termos tópicos, uns termos bem básicos, né? Que vai fazer com que a gente possa acordar aí. É tema para se falar muito, muito, mas eu vou dar mais ou menos uma pincelada inicial e mais para frente a gente pode entrar em cada ponta. Então aqui o interessante, né? Ver que tá moda no YouTube hoje, em todos os canais, falar o despertar da consciência, porque a pessoa, todos hoje estão afundados no medo, né? Cara, você precisa de ver como as pessoas estão afundadas no medo. Todo mundo com medo. Veja o pânico dessas doenças que causaram por aí, né? Então, eles procuraram causar um pânico físico, psíquico e intelectual. Então, isso gera um desequilíbrio em todas as pessoas, porque elas esquecem, né, que é uma das ferramentas, que é sentir o coração pulsar. Então essa ferramenta é fundamental, sentir o seu coração pulsar. Quantas pessoas sentem seu coração pulsar? Muito poucas. Mesmo você tentando, vai no seu pulso, coloca seu dedinho lá, tem muitas pessoas que não conseguem nem sentir. Isso é até engraçado, motivo de riso, mas é uma realidade. E quando a gente gosta de perguntar para as pessoas o que eu tenho que fazer, eu falo, sinta seu coração pulsar. Ela dá até risada, mas sente o coração pulsar, eu estou vivo, então você está sentindo? Ela fala, não, então você está esquecendo de você. Como é que você vai despertar? Como é que você vai ter consciência? Como é que você vai ter sua autoconsciência? Então, observando por esse lado aí, as pessoas deitam e dormem
simplesmente apagam, porque ela não dorme concentrada no seu coração. Elas não têm a concentração. Então, é moda hoje falar que você tem que despertar. Fala-se muito na iluminação. Quer iluminar, mas não sente nem seu coração pulsar. É uma gama de defeitos que a gente tem, né? E dividindo os defeitos raízes, como são os 7 pecados capitais que se fala na Bíblia, é uma árvore que tem centenas ou até milhares de galhos. Então, centenas de raízes. Então, a gente tem que conhecer cada raiz dessa, que é o eu, o ego, essas coisas, falar mal do próximo e o autoengano e por aí vai. É se sentir o feliz e mas na verdade sendo infeliz e querendo arrastar o outro para sua infelicidade, falando que é felicidade. Então fala-se muito nessa iluminação. É como se fosse algo que vai cair do céu. Só você falar em iluminação que você vai ser salvo, que você vai receber essa dádiva, esse dom. Não, é uma coisa que você tem que trabalhar, cara. É uma coisa que você tem que trabalhar muito. Você tem que ter é uma luta contra você. É a guerra, é uma guerra, batalha íntima que você tem que ter uma perseverança, dedicação, devoção. E mediante isso você tem que ter ferramentas. Alguém tem que passar uma ferramenta prática para você. Vou dar uma pincelada aqui dessa ferramenta. A primeira delas, você tem que se policiar, se auto-observar em si, sentir seu coração pulsar. Porque não se diz que quando um não quer, dois não briga. Mas porém, um tem que estar consciente que não quer briga. Mediante isso, não diz que quando você está muito nervoso, você tem que sentir, respira fundo, que tudo isso passa? Então, é uma técnica, é uma ferramenta. Então, a mesma coisa, você tem que aprender a observar, você tem que policiar essa pessoa, esse defeito que não é você, ele toma você. É como se você fosse possesso por ele, em um grau mais elevado ou menos elevado. Quando ele é muito elevado, a pessoa fica cega, ela faz as coisas e não percebe, só depois que ela fala, pô, eu nem vi, nem sei o que eu fiz. E aquele mais sutil fala, eu fiz sabendo, mas eu sabia que era errado, mas eu fiz. Então essas são algumas coisas que não levam o seu despertar e se fala muito. O que é isso? Vamos ver aqui. Isso cai no auto-engano. Então hoje todas as pessoas têm, todos nós temos um pequeno probleminha. Eu estou assoprando aqui. Que é a teoria da mente. Essa teoria da mente virou moda também, que nós temos que mentalizar. Então, tome consciência. Toda pessoa que fala que você tem que ter poder da mente, toda pessoa que fala que é a nossa mente, você tem que ter força da mente, você está caindo no auto-engano, você está se desgastando, você está retirando energia de você. O que é retirar energia de você? Porque o mundo mente, ela é uma bola, igual isso aqui, ó, e ela é representada pelo amarelo realmente. Ela é um mundo em que você não sai, é a caverna de Platão. Olha para fora, põe a cabeça para fora desse circo, você vai ver que tem um mundo infinito que se chama consciência. É isso que a gente tem que buscar. E esse mundo, consciência, não importa onde esteja, onde a gente esteja, o que esteja fazendo, você vai estar consciente dele. Então, quando você faz algo consciente, você jamais se esquece e faz bem feito, muito melhor do que a mente. Então a gente está nessa bolha aí em que todos estamos querendo cair no auto-engano da bolha da salvação. Ah, você vai ser salvo. Acredite no Cristo. É, fato de acredite na luz, busque a luz. Correta, tudo certo. Mas não é só o fato de acreditar que você vai ser salvo. Cara, você tem que estar limpo. Já viu alguém que se lambuzou, caiu no barro e tudo mais? Se ele não tomar um banho, não cair água em si, ele fazer o aspecto prático que é entrar na água, buscar e querer, ele não vai ficar limpo. Usar uma ferramenta que é a água, usar a outra que é a sua mão ou algo assim, e buscar também, além disso, se ensaboar. Você não vai ficar limpo. É a mesma coisa. A gente, para ter a salvação, temos que limpar. A gente tem que ter limpeza, tem que fazer essa limpeza. Tem pessoas que querem, são guias dos demais, e quando se olha com o olho como se diz, o terceiro olho, ou clarividência, ou algo assim, como as crianças veem muito, a pessoa é pura larva, cheio de bicho no seu corpo para todo lado. Todos nós muitas vezes se coçamos, né? Mas são larvas, são bichos. E a psique dela é uma coisa
uma bolha gigantesca de coisa escura. Veja que as crianças muitas vezes não gostam nem de chegar perto dessas pessoas aí, devido a esse fato, que elas deixam dar medo. Então são aquelas pessoas que se aproximam dela, se sente até para baixo, se sente sugada. Então o que é que eu disse? Então a gente não deve deixar por esses levar por isso e sentir seu coração pulsar, sair dessa bolha do auto-engano, sair do que hoje a moda do eu está em alta, né? Eu sou. A verdade, sim, o nome do nosso querido Supremo Ser é Eu Sou, não o eu. Então o eu ela é da mente. O eu é o que aprisiona a nossa consciência. E o eu é o que aprisiona o nosso estado do auto-engano. Então devemos sair essa alta do auto-engano. A gente deve buscar a autoconsciência. E isso você só se faz com o primeiro degrau, que se chama autopoliciar, se auto-observar, sentir você, sentir o seu calor do seu corpo, sentir seu coração pulsar. É isso que vai fazer você fugir, não é fugir, que não tem como fugir, você vai estar mentalmente, que a matéria é mente, os nossos cinco sentidos são baseados nesse sentido, nessa para sentir essa matéria. Então é ele que nos dá essa realidade. Então a gente tem que sair dessa prisão, sair desse mundo de teoria, esse mundo de fantasia, essa ilusão de que lá fora não existe nada. A prova diz que quando você dorme, você tem que sair do seu corpo. É impossível alguém descansar tendo a sua parte psicológica, como o seu corpo astral, o seu corpo vital, preso ao seu corpo físico. Ele tem que se distanciar um pouco do seu corpo para você dormir, senão você não consegue, mesmo no cochilo. Quando você cochilou, porque você está um pouco distante dessa matéria física que você fica colado nela, ela pertence a você, que é o seu corpo. Então, essa ilusão de que não existe nada é um profundo adormecimento que pertence ao mundo mental. Então, essa mente, é, é, ela é tudo que a gente sabe, é tudo que a gente vê. Então, é uma cristalização energética, é uma matriz numérica, a qual a gente dá esses valores como sendo reais, que nada existe além disso. Existe sim, tudo é energia. Esses valores matemáticos são energia. Ele é energia. Então, visto isso de que tudo é energia, então existe algo mais superior. Um exemplo, eu estou batendo um papo aqui com vocês, né? De vez em quando essa tela fica escura. Então, quer dizer, ela sente que tem o seu tempo e ela tende a escurecer. É a mesma coisa nós, quando a gente não fazemos nada conosco, a gente tende a se escurecer, a desanimar, cair no desânimo, no auto-engano. Então caímos nessa ilusão. Nós não sentimos o calor do nosso corpo. Da onde vem esse calor? Não é dessa dimensão. É de uma dimensão chamada vital, né? Ou quarta. Não vemos os nossos pensamentos. De onde vem? Vem da região do astral, mundo mental. Então ali são valores, são matemáticas, são cálculos. Quando eu falo para vocês assim um exemplo, um ventilador, porque eu estou olhando para ele ali, viu? Quando eu falo ventilador, na psique suas, o que, que é? Você já sabe o que, que é. Então é uma imagem. Então no mundo mental as coisas no mundo astral, as coisas elas são formas, elas não são letras. E as letras são matemáticas. A gente pode ver que a letra A no alfabeto significa 1, o B é 2. E dentro do mundo da lógica, da energética, que é conhecido hoje, então se fala muito da energia quântica, é 0 e 1. Ou é 0 ou é 1, uma quantidade soma-se em números de 6, né? Me parece que é assim, não tenho muito conhecimento nessa área. É uma lógica de 6, de casa de 6 zero zero é 1, 10 quer dizer B, ou 0, 1. Então, dentro dessa lógica, se sabe se é 0, se é 1. E se essa quantidade de casa, que é os bytes e bits, se soma, se sabe qual é a letra que quer dizer. Então, como se diz, né, que até no nosso DNA, aquele filamento que emenda, que une os dois filamentos do nosso cordão,
Porque o cordão do nosso DNA, ele diz, quando chegamos à divina perfeição, à verdadeira sabedoria, que temos todos os poderes, telepatia, clarividência, clareaudiência, teletransportar, se dividir em 49 pessoas em si, estar consciente em todos os pontos, esse ramo de filamento são 12 camadas, e que tem a escrita divina, o nome do nosso Deus Criador, né? Então, nós temos só 2 filamentos, e ainda muito mal alterado por os alimentos, essa coisa que nos destrói, né? Então, veja que tudo é matemática, tudo é energia, tudo é bytes e bits. Então, esse mundo físico aqui, ele é palpável devido à própria mente. Então, por isso que eu parei aqui e a gente está aprisionado nessa mente. Então, sinta seu coração pulsar, durma sentindo ele, que você vai perceber de que até seu sono melhora, você vai levantar no outro dia mais disposto, vai começar a recordar. E essa recordação é interessante de que, como a gente vive no espaço de fantasia, a gente dorme no físico, a gente não é acordado no físico. O mundo verdadeiro é o mundo astral, é o mundo que você dorme, é o chamado mundo dos sonhos. E hoje o que acontece? As pessoas não recordam de nada. Deita, é como se ela fechasse o olho e abrisse. E já está acordada. Resultado, pergunta para ela, o que você sonhou? Ela fala, nada, na verdade não é o sonho. Então esse mundo que ela não recorda é o mundo verdadeiro. Tem muitos, milhares e milhares de relatos de pessoas que elas comprovam e bate o pé e tem certeza absoluta que tem 2 vidas. Uma de quando ela dorme, que ela tem famílias, tem afazeres, trabalhos, aprendizado, vai em escola, aprende com mestres, vê os anjos e tem uma disciplina, tem uma faculdade, estudam. E tem outro, e fisicamente ela tem outra atividade, outra família e tudo mais. E muitos casais, isso é comprovado, muitas pessoas podem ver que fisicamente ela tem uma família casada com uma esposa ou esposo e nesse mundo tem outra e vive com outra família e faz outras coisas. E muitas pessoas, devido à sua psique até um pouquinho condicionada, aqui no físico ela é mulher e nessa região, quando ela dorme, ela é homem. Característico mesmo, com todos os membros. E muitos homem aqui tem como características perfeitas, é mulher na outra região. Então tem polos invertidos. E muitos misturam, né? Aqui tem uns 2 polos querendo ser uma coisa e é outra, e chega lá também é uma coisa e é outra. Então é uma ilusão, a gente vive, então a gente tem que sair dessa ilusão para conseguir o que? Essa salvação. Então, quando a gente comentou lá em cima que nós vivemos iludidos querendo a iluminação, a gente não é só falácias, cara. A gente, quando eu falo, cara, desculpe, pode ser uma criança, um senhor, uma senhora, desculpe meu palavreado, mas na verdade somos todos essências, somos essências, almas adormecidas, né? Então todos os seres somos pobres de alma, nós temos uma fantasia de alma, é como se fosse nós, a gente tem uma luz projetando a gente olha e vê a sombra, nós na verdade somos aquela sombra, nós somos uma sombra de alma, nós não temos essa alma, nós não temos essa essência, a gente tem que lutar por isso, então isso é um conhecimento que foi tirado dessa sociedade. E aí muitas pessoas até me falam assim, ô, seu Rocha, o senhor não é desse mundo, o senhor parece que é ET, fala coisa com coisa, o senhor parece que está comendo isso ou cheirando aquilo outro. Não, falando, cara, é tão real quanto palpável, quanto conversar com você aqui. Os outros mundos, as outras regiões são palpáveis, são mundos reais, tem regiões, você pode voar, você pode flutuar, conversa com pessoas, vai de um lugar para outro, entra em naves, conversa, dialoga, tenta em lugares que tem multidões, tenta fazer as pessoas acordarem, passa por cima e ninguém nem olha, ninguém nem percebe. Por quê? Elas estão com cegas, elas se auto-justificam, elas têm uma fé cega, elas têm uma crença, um dogma. Então, isso significa o quê? Quando se olha isso, a gente olha nas pessoas, não é que eu seja melhor, sou igual a todo mundo, né? Estou igual a todos aí. Elas foram hipnotizadas, elas ficam escuras, igual essa tela acabou de ficar aqui, ó.
Então, nós somos condicionados, nós fomos disciplinados, nós fomos aplicados em todos nós para não ser. Então, para não ser o quê? Eles tiveram que hipnotizar, então buscaram o quê? Uma programação neurolinguística. E buscaram essa programação neurolinguística colocando nas pessoas uma falsa salvação. Que para salvar-se, para buscar o reino da verdade, você tem que ter consciência, tem que ter luz, tem que ser o ser uma criança. Não importa a sua idade, você tem que ser o ser. Então, essa salvação ela se dá ou com o corpo físico, com perfeita consciência, acima de 50% de consciência ou de alma, ou assim, ou espírito, né? Porque são coisas diferentes, essência, alma e espírito são seres, são fontes de energia, fontes de luz internas nossas bem distintas uma da outra, né? Nosso pai, nossa mãe. As pessoas negam o pai interno e mamãe interna. E a nossa mãe, é um ser sagrado. Se nós temos uma mãe física, nós temos uma mãe espiritual, um pai espiritual. Nós temos uma família espiritual e pertence a cada um de nós. E nós somos famílias espirituais. E muitos que estão vivendo aqui, no próximo, muitas vezes a gente tem uma amizade tremenda com uma pessoa, você nem sabe de onde vem aquela afinidade, aquele amor. Sabe, você gosta de estar do lado daquela pessoa. E tem outras pessoas que você não gosta de estar do lado daquelas pessoas. Só de olhar você fala, tem alguma coisa que não gosta. Então isso significa que é um relacionamento, uma afinidade energética que vem de um passado. Então, por bom ou por mal, essas pessoas muitas vezes podem ser almas, famílias de almas que vêm de outras regiões, que todos os entra num ponto que todos falam assim, Rocha, não está falando coisa com coisa, que todos os planetas são habitados. Fisicamente, em cada sistema solar, muitas vezes é um só, para que as pessoas não pudessem ter acesso, né? Ou não têm acesso. Já é feito de uma forma meio lógica para que as pessoas trabalhem sobre si. Agora, em outras regiões, como aqui mesmo, onde você está, aí onde eu estou, em outras regiões, como na quarta dimensão ou na própria terceira, numa frequência um pouco diferente dessas dos nossos cinco sentidos, tem outros seres que vivem e convivem, mas eles não conseguem interagir conosco, nem nós com eles, devido à nossa a limitação de frequência. E nós não conseguimos ver devido à falta de alguns dons, como se diz assim, de ver a mais. Né? Então, por isso, a gente está num abismo, como está na figura aqui. Ó. A gente está no mesmo mundo, mas tem um abismo entre um espaço e outro e a gente não consegue observar. Então, a gente está mais do lado do não ser e cair nesse abismo do que ser. Que ser a gente pode ver que são as criancinhas, né? As crianças, mas hoje já nascem com os olhos abertos, né? Já querendo ver a vida. E aí entram umas certas disciplinas que desviam ela do caminho. Então, o caminho que busca a luz é o caminho do coração. Esse é o caminho que vai nos levar à salvação. Então, esse caminho que vai nos levar à salvação, ela é individual e particular. Ninguém salva ninguém. Nosso grande mestre Jesus ou Cristo, né? Devemos falar sempre Jesus ou Cristo, porque Jesus tem nome de muitos por aí. Já na época em que viviam na Terra, né? Como na Índia, na Índia ele era o grande ser que ele viveu também na Índia, Sananda, o nosso grande mestre Sananda, mestre dos mestres, né? As pessoas não acreditavam que na sua fé cega eram pobres de alma, pobre de consciência, não se auto-observavam, então caíam no auto-engano. Imagina hoje que foram feito uma lavagem cerebral, pode-se dizer, né? Fizeram um auto-hipnotismo, então é muito mais difícil. E sem contar de que alguns mestres que passaram pela Terra, que hoje essa turbulência a gente está passando, devido ao fato que nós saímos da era de peixe. A era de peixe pertenceu a Jesus ou Cristo, do ensinamento que ele passou, dessa busca, dessa fazer o nosso intelecto ser mais vivo, o nosso intelecto interagir com a consciência, com a alma e não só com a mente, porque o intelecto está baseado na mente, né? E a personalidade é uma facção dessa mente, do tudo que se aprende aqui. Então, visando isso,
nós entramos e estamos entrando nessa turbulência, essa mudança, esse mundo agitado, guerras, e vai haver muito mais turbulências e vai haver uma limpeza, é para que a gente possa passar para a era de luz. E aí é onde entra todo mundo falando para você entrar na era de luz, você tem que ser um iluminado. Mas não explica como deve ser um iluminado. É um trabalho de muitos e muitos anos, não é do dia para o outro que você consegue isso não, porque isso está escrito na sua aura. Quando um clarividente, ou os mestres, ou usa algum equipamento que pode te escanear, você vai ver na sua aura, está contido todos os seus valores, não tem como você enganar que você é um iluminado. A sua própria prática do dia a dia, o que você come, o que você faz, como você faz o sexo, com o que você fala, já diz o que a pessoa é, se é digna ou não de salvação. Mas isso é ela própria, ela com os seus próprios seres. Então, para entrar nessa era, nessa nova era, a era de luz, a era de Aquário, você tem que ter merecimento. Se você só tiver defeitos, só viver para trabalhar, só querendo dinheiro, não faz meditação, ou nem sabe o que é isso, nem conhece as outras dimensões, não recorda o que você fez na noite anterior ou quando você deitou. Você está aqui agora, não está sentindo seu coração pulsar. Faça isso, você vê, coloca a sua mão, sinta. Se você nem isso você faz, que salvação você quer buscar? Porque se ela é individual, o grande Cristo diz, né, o Jesus ou Cristo, já deixou bem claro, Sananda, vós sois deuses. Se vós sois deuses, obras maiores poderão fazer. Então, quer dizer, você tem que salvar a si mesmo. Cada grande mestre, cada grande ser, porque a energia do Cristo ela está contida, é o fogo que se contém dentro de cada átomo. Então, para essa nova era, para a nova era, essa humanidade já foi julgada. Alguns mestres deixam bem claro, né? Um grande mestre da nova era, ele trouxe e pertence à doutrina de Aquário, passou, não se divulga, mas foi Samael Aun-Weor, esse grande ser, as pessoas ignoram, desconhecem, foi ele o responsável por trazer a nova era de Aquário. Esse conhecimento é o conhecimento da revolução, é o conhecimento do verdadeiro guerreiro, mas o guerreiro consigo mesmo, a luta, a batalha consigo mesmo, que é a batalha da eliminação dos seus defeitos. Aí se consegue essa salvação. Você tem que sair dessa batalha mental aqui que você tem. Você tem uma luta que você tem, algo que você tem que batalhar. Você tem que sair dessa prisão, tem que quebrar todas essas correntes da teoria, sair da bolha da ilusão, sair da fantasia e buscar a realidade, que dentro de cada átomo dos defeitos em si está a luz. Então você deve buscar e fazer o processo inverso. Então isso não é assim de uma hora para outra. Você tem que ter uma prática, você tem que praticar. E veja que hoje é, no fundo essa pandemia, essas coisas que aconteceu, fez com que as pessoas ficassem em casa. Não tem muitas pessoas falando que isso fez com que as pessoas se unissem, verificassem que a família é tão bom viver em família, dialogar, fazer com que os casais se conversassem melhor. Então, quer dizer, nós estávamos muito distantes um do outro. Então, e muito mais distante de nós mesmos. E como vamos querer salvação? Então, eu acho que já está por hoje aqui, tá bom? Vou voltar a fazer mais vídeos, vou bem por enquanto e só, né? E vou falar mais cada um desses tópicos aqui. Eu acho que seria muito importante mostrar como é fazer essa revolução dentro de você, como se auto-observar, como se concentrar, como, além de se concentrar, você buscar a inspiração para trabalhar sobre si, a inspiração para sentir essa essência, essa luz dentro de si. Você tem que sentir isso. Tem que sair desse estado material, esse estado só que você apalpa e que é só os cinco sentidos sensoriais. A vida não é só os cinco sentidos sensoriais. A vida é muito mais. A vida é algo mágico, é uma luz, é energia que deve brilhar no coração de todos os seres. Mas eu acho que eu já falei demais, devo ter misturado muitas coisas aqui. Para muitas pessoas, talvez
uns até entenderem, outros talvez vai ficar meio confusa. Então por isso eu vejo que vamos fazer mais vídeos mais detalhados sobre cada um desses pontos aqui, né? Para que a gente possa sair desse auto-engano. Então, mediante a saída do auto-engano, vamos buscar o que? A autoconsciência. Então, a autoconsciência vai fazer aqui, ó, a gente despertar, fazer essa luz íntima, fazer seu coração pulsar. E o sono, ele é importante, o sono físico. Por quê? Por que é importante o sono físico? Porque você tem que descansar, o seu corpo tem que estar descansado. Bom, por isso eu busco a todos aí refletir um pouco e que faça, nem que for 5 ou 10 minutinhos por dia, reflexões, né? O que é a reflexão? É você parar, buscar não pensar e ficar quietinho com os olhos fechados, sentir seu coração pulsar. Você vai perceber de que tem muita conversa. Toda essa conversa ela é alheia a você, que a essência não ela faz a reflexão, ela não fica com papo de meu negócio, meu carro, minha casa, meu, isso, aquilo, outro. Ela simplesmente ela é a verdade. Olha as crianças, o que elas fazem? Elas observam, analisam e tomam uma decisão. Isso é consciência. Então a gente tem que se conscientizar. Bom, por hoje acho que vamos ficando por aqui. Ok? Vamos falar mais depois, outra hora, outro momento. Então, até mais. Sempre fica no canal aí que a gente vou estar passando mais alguns conhecimentos. Não sei tudo, sei muito pouquinho, mas o pouquinho que sei se percebe que no dia a dia dá para ajudar muitos outros seres. Então, isso que é a era de Aquário, a nova era que muito se fala. Você só vai conseguir ter consciência e se iluminar fazendo cristalizar o 11º e o 12º mandamento que tiraram da Bíblia. O que é esse 11º e 12º? Já estou passando algo mais, né? O 11º é você fazer com que sua luz brilhe. Então é esse despertar, fazer com que você tenha mais consciência, mais clareza, e tome consciência da natureza, que uma planta ela tem alma igual você, que um animal também tem alma igual você, tem corpos energético, físico, mental e psicológico, igual você, tem tudo. Então, esse é o 11º. E o 12º é você tomando consciência disso, passar e disciplina, passar esse conhecimento para os demais. Não impor, não é convencer. Isso não é, isso pertence ao mundo mental, ao eu, ao ego. E sim passar, passar e mostrar para a pessoa que aquilo é importante para ela e ela própria vai entender de que colocando em prática é uma ferramenta útil para ela buscar a sua consciência. Então, a gente deve colocar em prática muito e muito mesmo o, o 11º mandamento e o 12º para a gente entrar na era de Aquário. Então, como diz, a gente tem que se detalhar como um outro grande mestre que viveu aqui na Terra. Tem tantos outros, né? Um que viveu na Índia também, falou-se muito, mas o que está mais direcionado aqui à era de Aquário, à era da Revolução, é, o venerável mestre Samael e o venerável mestre Rabulu, um grande agente da lei no físico, né? Eles viveram há pouco tempo, então é por isso que as pessoas não conhecem. E muitos podem até conhecer e podem até não entender. Então, a gente tem que ser revolucionário. O que é revolucionário? Revolução contra si mesmo. Não é revolução política, não é revolução, não. Quando você se revoluciona, você melhora o seu ambiente, onde você está, tudo melhora, tudo muda. Então, tudo é uma mágica, tudo é magia, tudo é mudança. Então, tá, fico por aqui hoje, a gente volta a conversar mais.